tudo bem? Mais uma vez estamos aqui falando sobre um assunto, hoje insuficiência renal e sistematização da assistência de enfermagem. Eu sou André Luiz Gomes de Oliveira e estou vinculado ao Instagram André_Luiz_enfermagem. Sejam bem-vindos e vamos lá. Quanto à definição de insuficiência renal, será a interrupção da função renal resultante da obstrução, diminuição da circulação ou de doenças do parênquima renal, que pode ser aguda ou crônica. A insuficiência renal ela pode ser classificada como pré-renal, intrarrenal e pós-renal. E a causa dessa insuficiência renal a gente pode destacar nas pré-renais distúrbios cardiovasculares, hipovolemia, vasoconstricção periférica, obstrução renovascular e vasoconstricções graves. Nas intrarrenais, a gente pode destacar necrose tubular aguda, que pode ser vinculada à eclâmpsia, necrose tubular, causada por alguma outra doença, né? E outros distúrbios, como anemia falciforme, glomerulonefrite, doenças autoimunes. Já nas pós-renais, a gente tem obstrução vesical, obstrução ureteral e as obstruções uretrais causadas por litise renais, como mostra a figura ao lado. Já nas complicações da insuficiência renal, a gente pode destacar essa necrose tubular, que pode causar a falência da função renal, distúrbios hidroeletrolíticos, acidose metabólica, aumento das escórias nitrogenadas, que é chamada de azotenia, sobrecarga hídrica, causando hipertensão, edemas e edema agudo de pulmão, né? Hiperpotassemia, infecção, coma e podendo chegar até o óbito. Dentro da sistematização da assistência de enfermagem, tá, a gente tem o primeiro item, que seria a coleta de dados. Essa coleta de dados ela vai se dar justamente através do quê? Dos sinais e sintomas que esse paciente vai estar apresentando e do seu exame físico. Então, nos sinais e sintomas, a gente pode esperar que ele tenha o quê? Apresentação de febre, calafrio, distúrbio do sistema nervoso, problemas gastrointestinais, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e constipação intestinal. Ao exame, ele pode apresentar irritabilidade, sonolência, alteração do nível de consciência, pode também fazer convulsões e até chegar ao coma. Pode apresentar ainda oligúria, que seria o quê? Diurese abaixo de 200 ml em 24 horas. Ou chegando até a anúria, que seria o quê? Uma diurese abaixo de 100 ml em 24 horas. Ou até a ausência total, né, de produção de urina. Pode-se detectar distúrbios hemorrágicos, principalmente com a presença de petequias e equimoses. Pode-se ainda apresentar hálito urêmico, fraqueza muscular, principalmente causada pela hiperpotassemia. Já no tratamento, a gente pode dividir em dois momentos. O tratamento clínico, que está baseado numa dieta rica em calorias e pobre em proteína, controle rigoroso da ingestão de potássio, restrições de ingesta hídrica, administração rigorosa de eletrólitos, controle dos eletrólitos, né? E aí a gente deve evitar medicamentos, por exemplo, que tenham potássio, né? E o outro tipo de tratamento é o substitutivo, que a gente tem a hemodiálise, que é o procedimento através do qual a máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não consegue fazer. E a diálise peritoneal, que é justamente o tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com o auxílio de um filtro natural. Neste caso, é o peritônio, que é ricamente vascularizado, como um processo substitutivo da função renal. Na sequência da sistematização, a gente pode destacar o diagnóstico de enfermagem. E aí a gente fala o excesso de líquido, o excesso de volume de líquido relacionado com a redução da capacidade renal de excretar água e sódio. Temos diagnósticos de risco, né, de infecção relacionado à disfunção renal. E o diagnóstico de risco para lesões relacionadas à possibilidade de ocorrer uma hiperpotassemia. Esse tipo de lesão a gente pode destacar, por exemplo, a lesão cardíaca.
No planejamento da assistência, nós temos aqui um processo que assegurará a restrição da ingesta hídrica, não terá sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, regularizará e manterá o volume hídrico normal, manterá a temperatura e a contagem de leucócitos nas variações normais, não terá sinais e sintomas de infecção, fará uma dieta com restrição de potássio, manterá níveis séricos de potássio normal e não terá sinais nem sintomas de hiperpotassemia. Isso é o que a gente espera encontrar, isso é o que a gente planeja dentro da nossa assistência. Para que isso seja eficaz, a gente vai falar um pouquinho sobre a prescrição de enfermagem. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai falar no processo de prescrição, dentro de todas aquelas que a gente pode fazer, é justamente o quê? Abrir uma folha de controle de balanço hídrico, onde a gente vai verificar toda a entrada e toda a saída de líquido do nosso organismo. Controlar a ingesta alimentar, oferecendo alimentos ricos em calorias e pobres em proteínas. Monitorar sinais de hiperpotassemia, como alteração do eletrocardiograma, fraqueza muscular. Estimular cuidados orais, como lubrificação da mucosa. Orientar o cliente sobre o tratamento substitutivo, que seria hemodiálise ou diálise peritoneal, dependendo do quadro clínico que ele apresentar e da necessidade naquele momento. Estimular o autocuidado. Pesar o paciente no mesmo horário e na mesma balança, justamente para verificar se ele está tendo retenção e aí de líquido e esse peso dele está aumentando ou se ele está mantendo de uma forma normal. E monitorar sinais vitais, principalmente a pressão arterial por conta dos processos hipertensivos que são causados na insuficiência renal. A gente vai verificar as taxas de eletrólito, em especial o potássio, vai verificar a normalidade do eletrocardiograma, vai verificar a manutenção do peso desse paciente e verificar a presença de edemas e as demais alterações que esse paciente pode apresentar na insuficiência renal. Bom, meus amigos, por hoje é só e aguardo vocês lá na rede social, através do Instagram, para que a gente tenha maiores esclarecimentos para vocês e até uma próxima vez. Um grande abraço.